Quando a Samsung lançou a sua nova família de flagships, acabou ficando de fora o S20e, que seria o sucessor do mais básico da geração passada. Com isso, temos o S20 agora ocupando o seu lugar, mas ele é um celular bem maior e vai acabar afastando aqueles que curtem um aparelho mais compacto. E é aí que surge a dúvida, vale encarar o modelo maior ou o caçula de antes é uma melhor escolha? É isso que você confere neste comparativo do Tudo Celular. Além da diferença no tamanho, a primeira coisa que notará é a posição do furo da tela. Ele é maior no S10e e fica localizado no canto direito. Já no S20 está bem menor e agora fica centralizado. Essa mudança é muito bem-vinda, já que atrapalha menos no uso. Além disso, a Samsung reduziu a largura das bordas e também a diferença na curvatura dos vidros nas laterais em comparação com o S10e. Os dois são feitos de metal e com traseira em vidro. A diferença fica apenas para a geração do Gorilla Glass, sendo mais atual no S20. A resistência à água é a mesma, assim como o suporte a carregamento sem fio. Se você ainda faz questão de entrada P2 para fones de ouvido, então terá que escolher o S10e. O leitor biométrico no mais antigo fica na lateral, enquanto no novo fica na tela. Os dois funcionam bem, mas no S20 leva tempo para decorar o local certinho para pôr o dedo. Já na traseira temos um design mais tradicional no S10e com câmeras alinhadas horizontalmente, enquanto no novo eles ficam em bloco saltado no canto superior esquerdo, como em diversos intermediários da marca. O S10e é menor, mais leve e tem entrada para fones. Já o S20 tem menos bordas e furo mais discreto na tela. Com isso, cada um leva um ponto. O painel Dynamic AMOLED evoluiu e tem resolução maior e brilho superior no S20, mas a melhor parte é ser 120 Hz, o que garante maior fluidez para as animações do Android e jogos. Já na reprodução de cores não há muita diferença. O S20 tem calibração um pouco melhor, mas muitos nem devem notar. Há som estéreo em ambos, porém é mais potente no S20. O novo tem graves mais presentes e agudos mais nítidos. Já com fone de ouvido, os dois são ótimos para ouvir músicas, com som potente e limpo. O acessório que acompanha cada um é exatamente o mesmo da AKG. A única diferença fica por conta do conector, que é do tipo USB-C no S20 por falta da entrada P2. Por ter uma melhor experiência visual e sonora, o S20 ganha 2 pontos aqui. Como estamos comparando dois celulares da Samsung, não há muita diferença na parte de software. O S20 chegou ao mercado com a versão 2.1 da One UI rodando por cima do Android 10. E esta mesma versão foi liberada para os flagships do ano passado. O que muda para a versão anterior do sistema é que o modo noturno foi aprimorado para ter maior suporte a aplicativos de terceiros. Há um atalho para desligar o aparelho direto na tela de notificações. Isso é bom, ainda mais no S20 que perdeu o botão da Bixby e agora tem que segurar o botão de energia para invocar o assistente virtual. O Google Duo agora vem integrado ao aplicativo nativo do discador, para ficar mais fácil fazer uma videochamada, se é que alguém usa esse serviço do Google. Há também um atalho na tela de notificações para o Quick Share, que é a novidade da Samsung para compartilhamento rápido que compete com o AirDrop da Apple. Com relação a atualizações, o S10e receberá o Android 11 e então será abandonado pela Samsung, enquanto o S20 vai até o Android 12. Mas vamos dar empate, já que a experiência é a mesma com ambos. Tanto o S10e quanto o S20 chegaram ao Brasil com o hardware da própria Samsung. No mais velho temos o Exynos 9820 e no mais novo o 990. Os fãs da linha Galaxy não ficaram muito felizes com o último hardware da Samsung e até vem enrolando abaixo-assinado para que a coreana use apenas Snapdragon em seus celulares mais caros. O Exynos 990 é tão ruim assim? Na verdade não, o problema é que ele é inferior ao Snapdragon 865. Comparado ao antecessor, o salto em desempenho no multitarefas foi pequeno. Em nosso teste padronizado de velocidade, o S20 foi apenas 10 segundos mais rápido. Ele comeu poeira para todos os iPhones do ano passado e até para a linha Galaxy Note 10. Já em benchmarks, vemos um avanço mais expressivo. No caso do Antutu, há uma diferença de 25% em média na pontuação. E jogos? Bem, é aqui que a tela de 120 Hz faz diferença. Quer dizer, deveria. Testamos vários jogos, mas poucos estão otimizados para o S20. A maioria acaba rodando a 60 FPS nos dois aparelhos, mas isso deve mudar com o tempo. O S20 leva ponto por ser mais rápido e rodar alguns jogos a mais de 60 FPS. A Samsung foi mais generosa com a bateria dessa vez, chega de celular caro com apenas 3.000 mAh. O S20 vem com 900 mAh a mais que o S10e, e na prática isso fez uma boa diferença, mesmo com o aumento da tela. A bateria do S20 chega a durar em média 5 horas a mais. Isso é suficiente para garantir que você terá carga para chegar em casa no final do dia, sem precisar se preocupar com o carregador. Já o S10e pode durar o dia todo, mas terá que pegar mais leve com ele. Tirar muitas fotos, nem pensar, a bateria vai voar rápido. E outra vantagem fica para o carregador mais potente do modelo mais atual, que reduz em quase 20 minutos o tempo de carga, mesmo com a bateria maior. Com isso, damos 2 pontos ao S20. Depois de anos usando o mesmo sensor, a linha S20 finalmente traz hardware novo que promete um salto grande em qualidade fotográfica. Mas parece que este avanço ficou só no papel. A nova câmera até peca em alguns pontos, como o HDR que acaba escurecendo as fotos e escondendo os detalhes nas sombras.
Por outro lado, o S10e adora saturar as cores para dar maior vida às fotos. Nem todo mundo curte isso, mas tenho que admitir que no geral ele se sai melhor. A vantagem para o S20 fica para a câmera teleobjetiva ausente no mais antigo. Ela entrega zoom híbrido de 3 vezes e digital de até 30, indo muito além do S10e com apenas 10 vezes. A grande angular continua presente, mas não trouxe ganho em qualidade. Ela registra menos detalhes que a principal em ambos, mas ainda assim vale muito a pena usar quando não conseguir enquadrar tudo com a principal. Damos empate em câmera já que cada um tem suas vantagens. A frontal pode parecer igual nas duas gerações, com seu sensor de 10 megapixels. A Samsung reduziu a abertura focal no novo modelo para evitar selfies estouradas ao sol. A mudança realmente ajuda e temos fotos melhores do que antes. E isso não penalizou o desempenho do S20 à noite. Ele registra selfies mais claras e com menos ruídos, mas nem sempre acerta no foco, deixando algumas fotos levemente borradas. Esse problema acontece mais ao usar o modo retrato. E o S20 leva mais um ponto por ser melhor para selfies. A filmadora grava em 8K no S20 e 4K 60 fps no S10e, mas é aquela coisa. Quem precisa de vídeos 8K a esta altura com TVs com tal resolução custando uma fortuna? No final das contas, você vai acabar filmando em 4K, até porque devora bem menos armazenamento no celular. O maior avanço mesmo fica para a estabilização, que está ainda melhor, e o foco, que ficou mais ágil. Já com a frontal, dá para filmar em 4K 60 fps no S20, mas apenas a 30 fps no S10e. Sendo assim, damos mais um ponto ao S20. Ficou claro que o S20 é melhor, mas tem um ponto que é o mais importante para muita gente: o preço. Ele custa o dobro do S10e atualmente e não entrega o dobro de desempenho, o dobro de bateria e muito menos o dobro de câmera. Se está buscando um top de linha da Samsung com bom custo-benefício, então é o Galaxy S10e que deve escolher. E com isso ele leva mais um ponto. Imagina se o S20 fosse do mesmo tamanho do S10e, ele seria o celular perfeito para você? A Samsung acabou deixando de lado aqueles que curtem celulares menores, e esta foi uma grande mancada. Mas a verdade é que o S20 é praticamente superior em tudo ao seu antecessor, mas cobra muito caro por isso. Claro, o preço vai despencar nos próximos meses, como acontece com qualquer Galaxy. Mas se você busca o melhor dos dois, vá de S20 sem medo. Vale trocar o S10e por ele? Não agora. Espere o preço cair para menos de R$3.000. Enquanto isso, você pode acompanhar o tudocelular.com para ficar por dentro de ofertas do S20 e saber a melhor hora de comprar o seu, além dos melhores preços do S10e. E aproveita para comentar aí abaixo o que você acha do tamanho do novo S20. Está bom ou deveria ser mais compacto? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.